E aí, tudo bem? A gente vai trabalhar algumas questões e algumas profissões, na verdade, com essa série, né? Se chama Você Profissional. Essa série, ela traz profissões que muitas vezes nós não conhecemos, né? Ou conhecemos muito pouco, sabemos pouco a respeito delas. Outras profissões que nós achamos que não existem no mercado, ou não existe futuro no mercado, né? Não existe algo promissor, ou então que você tem alguns preconceitos, que você acha que essa profissão ela não serve para você por causa da idade, por causa do seu jeito de ser, ou por ser homem, ou por ser mulher. Também eu vou trazer profissões bem inovadoras, diferentes, que vocês nunca ouviram falar, certamente. Vão ser muito bacanas. E hoje a gente traz uma convidada mega especial. Ela é especialista no assunto para tratar aqui a profissão do síndico. O síndico, sim, síndico é uma profissão. E é uma profissão multidisciplinar, é uma profissão muito agregadora, muito importante e uma profissão de futuro, uma profissão promissora, né? E ela vai compartilhar muitas coisas conosco, né? Ela tem umas histórias bem interessantes. Sobre mim, eu sou Denise Brianza, eu sou coach de carreira e coach de recolocação. E eu faço esse trabalho em virtude do meu propósito, da minha missão de ajudar as pessoas a encontrarem um caminho melhor no trabalho delas. Como que elas podem descobrir o talento delas? E essa série, Você Profissional, vai tratar exatamente disso. Como proporcionar para as pessoas novas profissões, novas oportunidades, novas formas de atuar, novos jeitos de procurar um trabalho, enfim. E hoje a gente vai comemorar, né, o Dia do Síndico. Na verdade, ele já passou. Mas mesmo assim, com atraso, mas na própria semana a gente vai sempre procurar comemorar a profissão e trazer sempre um convidado interessante, um convidado experiente, um convidado com histórias bacanas, como é o caso da nossa convidada de hoje, né? A profissão de síndico é uma profissão multidisciplinar, ela envolve muitas questões, ela envolve questões administrativas, ela envolve questões legais, muitas responsabilidades, inclusive. E tem mudado de cenário a cada dia, né? Existe um preconceito enorme em relação, né, à profissão, né? A função de síndico, na verdade. Porque síndico, a gente conhece o quê? Aquele morador que recebeu essa atribuição ou desejou, se candidatou, enfim, para atuar como síndico, mas não como um profissional que recebe por isso, né? Que recebe o valor agregado à sua profissão, tá bom? Me atrapalhei um pouquinho aqui, né? Mas beleza, dei conta. Perdi um pouquinho aí o jeito, em virtude do barulho, mas agora a gente vai entrar com a nossa convidada, que é o que interessa, a verdade é essa. E vamos lá? Você vem conosco, então. Venha, Iris Mendes, venha contar pra gente tudo que você sabe sobre a função. E se apresente também. Fique à vontade para se apresentar, se contar. Eu sei que você tem muita experiência na área, mas você mesmo pode compartilhar conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Denise. Obrigada mesmo pelo convite. Eu fiquei muito honrada. Eu acho que de uns anos para cá a gente vem observando o crescimento da profissão de síndico. E é muito interessante falar desse assunto, porque as pessoas ouvem falar, mas elas não sabem muito bem por onde começar. Então, a gente vai falar um pouquinho de perfil, de capacitação, de rotina, e aí eu vou deixar você conduzir aí. Falando um pouquinho de mim, meu nome é Iris Mendes, sou diretora da Neon Imóveis, trabalho no ramo há 17 anos, a gente administra quase 800 condomínios atualmente, então a gente lida com todo tipo de síndico e a gente vem observando essa mudança que vem ocorrendo no mercado. Então, eu achei muito interessante falar aqui, a gente falar um pouquinho sobre carreira, para que as pessoas saibam aonde procurar, por onde começar e o que elas precisam saber se elas quiserem ingressar nessa carreira aí. Mas, mais uma vez, Denise, espero que eu possa contribuir e muito obrigada pelo convite.
Ai, muito obrigada, muito feliz por você estar aqui, obrigada mesmo. Eu sei que a gente tem muitas coisas para fazer, né? Sim, com certeza. Mas bora dar uma divulgar a nossa área também. Né? Sim, porque tem muito preconceito. E eu acho que a gente tem que falar um pouquinho com clareza, com liberdade, para as pessoas quebrarem esse estigma aí e conseguir a gente melhorar cada vez mais o mercado, porque a informação é para isso, né? É para as pessoas se capacitarem e para a gente ir melhorando e evoluindo. Eu acho que é por isso que a gente está aqui. A Iris, pessoal, tem mais de 17 anos de experiência na área, então ela pode, essa carinha de menina dela engana, porque ela é jovem, é menina jovem, mas ela tem muita experiência. Eu falei, nossa, 17 anos, como assim, né? Então conta um pouquinho sobre essa sua experiência de muito tempo. E uma empresa familiar com mais de 30 anos ainda, não é isso mesmo? Sim, exatamente. A Neon tem 34 anos, né? Praticamente a minha idade, né? A Neon vai fazer 35 e eu tenho 34. Então eu venho acompanhando isso, todo esse mercado há muitos anos, né? E o condomínio mudou muito. Então, o que a gente fazia há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, na verdade, não representa nada do que a gente faz hoje. A evolução tecnológica, de comunicação, veja, estamos aqui por isso, né? Aí a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes, mas assim, eu pude observar ao longo desses anos as mudanças na parte de prestação de contas, o surgimento das redes sociais, o cargo de síndico profissional aumentando cada vez mais e a busca por dos condomínios pelo síndico e dos síndicos pelos condomínios. Então, deu para observar tudo isso ao longo desses anos, foram 17 anos mesmo, mas eu espero poder trazer muito a vida real. Eu acho que quem procura esse tipo de conteúdo quer saber na prática como que a coisa funciona, não é isso, Denise? Isso mesmo, isso mesmo. E como a gente pode ajudar esse pessoal, né, e a se profissionalizar e tudo mais. Então a gente vai falar muito disso e algumas questões também curiosas, né, que a gente conversou nos bastidores. Me fala uma coisa, né? Tá certo eu falar sindicância? Sindicância, como é isso? Eu sei que tem uma confusão na palavra, até a gente deu risada, né? Sim. Tá certo, então a profissão uma profissão relacionada à sindicância, como é que é essa questão? Vamos começar esclarecendo os termos. Esse é um termo, assim, como é uma carreira nova, né? É nova, de 10 anos para cá que a gente começou a ouvir falar, e a contratação, principalmente, eu tô em São Bernardo, né, no ABC Paulista, e aí aqui a gente viu essa coisa vindo de São Paulo, cada vez mais forte, mas continua sendo uma coisa nova. As pessoas ainda, por ser síndico ou síndica, as pessoas ainda falam muito em sindicância profissional. Só que sindicância, na realidade, a gente agora até dá risada, né? Quando isso acontece, às vezes eu sou chamada para algum evento, alguma coisa, para falar sobre sindicância profissional. Eu falo, não, veja bem, a gente vai falar sobre sindicatura profissional. Sindicância é quando a gente abre uma investigação. Então, eu vou abrir uma sindicância para saber se tal processo tá ok, se isso aconteceu dessa forma, mas a profissão é sindicatura profissional. Então, a gente já tem que começar por aí, porque você se candidatar para uma vaga, você tem no mínimo que saber como chamá-la de forma correta, né? Para que os outros possam te identificar. Eu espero que essa informação fique aí na rede e que as pessoas comecem a chamar essa profissão corretamente. Certo, muito bom, muito bom. Me diz uma coisa, você falou de vaga. Então, como que é? Como que o profissional, o síndico, ele se propõe a trabalhar, né, em um condomínio? Ele se candidata para uma vaga? Qual o tipo de contratação? Como que funciona? É CLT ou não? Ele abre uma empresa? Eu ainda moro em casa, eu não sei não tenho a menor ideia. Eu vou ser a perfeita entrevistadora aqui. Não, bacana. Eu acho que cheio. Começar do começo mesmo. Um condomínio, o que a gente conhece como um padrão que já vem um pouco na imagem, assim, quando a gente pensa nisso, né? É aquele síndico morador que é eleito na assembleia, ou é o último que sobra em pé, né? Aquela pessoa que não necessariamente escolheu, mas foi escolhida. Então, você falou um pouquinho disso no começo, né?
E ontem a gente fez uma live muito bacana com vários síndicos, e eu fui perguntando, mas como que você chegou aí, né? E alguns deles, isso já diminuiu, mas alguns deles ainda tem esse perfil, aquela pessoa que acabou sendo escolhida na Assembleia e foi se capacitando e gostou da área. Mas o que acontece para um condomínio ter um síndico profissional hoje, né? Por quê? Eu acho assim, a gente pode observar nos outros países, a manutenção do patrimônio é uma coisa muito valorizada nos outros países. Aqui a gente acha um condomínio, você vê, 30, 40 anos, você já fala, é um condomínio antigo. Gente, não é um condomínio antigo, é gente que precisa se preocupar com a manutenção do patrimônio no longo prazo. Uhum. Então, essa questão também, porque a presença dos edifícios é uma coisa também nova, essa questão também faz com que os condomínios busquem mais o síndico profissional hoje, a preocupação com a manutenção no longo prazo. Então, para uma pessoa ser eleita síndico profissional de um condomínio, ela tem sim que ser eleita numa assembleia ordinária, tá? Então, assembleia mesmo, que pode ser agora, a gente está com uma questãozinha da assembleia virtual aí, mas pode ser virtual, pode ser presencial, e ela tem que ter a maioria dos votos. Só isso, o custo desse síndico profissional, que vai variar de acordo com o tamanho desse condomínio, com a demanda de quantidade de horas que ele for contratado para esse condomínio, é que tem que ser incluído. Eu vou falar um pouquinho aí, você me interrompe se ficar muito técnico. Uhum. Na previsão orçamentária, que é o que define quanto cada condômino vai contribuir no mês a mês com as despesas em geral. Então, a pessoa que mora naquele condomínio, quando ela contribui com a parcela dela, ela está pagando pela manutenção do elevador, a manutenção do jardim, da piscina, a portaria, e aí ela passa a contribuir com o valor correspondente também à do síndico profissional, tá? Ele vai ser eleito por um período determinado pela convenção específica daquele condomínio, que pode ser de 12 ou 24 meses, geralmente permite a reeleição, mas isso tudo, cada condomínio, o período é determinado na convenção de cada condomínio. Certo. Então, mesmo contratando um síndico profissional, que não seja um morador que vá assumir esse papel, ele também deverá ser eleito e entrar os condôminos que vão elegê-lo, vão entrar numa concordância, é isso, então? Exatamente. A assembleia no condomínio, ela é soberana. É ela que determina os próximos passos daquele condomínio, quanto ele vai arrecadar e como que ele vai agir administrativamente. Em condomínios grandes, porque assim, se for um condomínio pequeno, que pequeno eu chamo uma torre até 70 unidades, dá para fazer essa escolha até, eventualmente, numa assembleia. Então, alguém faz a seleção e pede para que os profissionais se apresentem nessa assembleia. Num condomínio muito grande, o ideal é que seja feita uma comissão para fazer uma pré-análise e levar para a assembleia já um comparativo com as características dos principais candidatos, para que não vire ou um leilão ou uma discussão na frente do profissional que não é bacana. Então, nisso, o setor também vem amadurecendo em como fazer a escolha desse profissional, porque quando você vai ser contratado numa empresa, você provavelmente não vai ser entrevistado por várias pessoas num auditório, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também no condomínio para não expor o profissional que está ali. Então, é bacana que tenha uma comissão para fazer uma pré-seleção desses candidatos e já adequar ao perfil que o condomínio está procurando. Tem uma coisa importante também para a gente falar disso, que é assim, ó. A assembleia, ela tem que ter... O condomínio nunca teve síndico profissional. Então, como esse custo é um custo que entra na previsão orçamentária, o ideal é que tenha pauta específica. Então, aprova a contratação de síndico profissional, sim ou não. E depois a escolha do candidato, não necessariamente no mesmo dia. Porque se não for aprovado, não vai haver a continuidade. E se for, vão partir mesmo para a seleção. Certo, entendi. E qual a vantagem que um condomínio tem em contratar um síndico profissional? Porque, já que nesse caso você mencionou agora, vai ter um custo, certo? Sim. Então, o que ele ganha? O que o condomínio ganha? Você falou um pouco, né? Tem um pouquinho na sua fala, mas eu gostaria que você deixasse um pouco mais claro e especificar um pouquinho mais isso, até para as pessoas terem vontade mesmo, né, de entrarem para essa área. Olha, cada condomínio tem que ser tratado
com exclusividade. Cada condomínio tem a sua característica específica, né? Então, é importante, assim, eu posso citar aqui várias vantagens, mas isso não significa que os síndicos moradores não tenham essas características também. Às vezes, um condomínio, ele tem lá um síndico morador, que ele pode ser, vou dar exemplos aqui, tá? Bem genéricos. Ele pode ser um administrador, um economista, um engenheiro, ou um engenheiro mesmo que vai ter esse olhar das obras, e ele vai gozar de muitos benefícios da formação ou da experiência dessa pessoa. Pode acontecer, a gente tem síndicos de tudo, então tem síndico médico, tem síndico dentista, tem síndico contador, então pode não ser uma pessoa tão especializada, e aí ela vai ter todo aquele processo de aprendizagem, tá? Então a gente vai deixar claro aqui que a gente não está desmerecendo os síndicos moradores, porque eu tenho bastante audiência de síndico morador também, e tem uns muito admiráveis. Mas tem algumas coisas, assim, que o condomínio ganha com a contratação de um síndico profissional. Então, assim, eu tenho muito condomínio que ninguém quer ser síndico. Tenho muitos condomínios. É uma responsabilidade, cada ano essa responsabilidade vem aumentando. Então, responsabilidade fiscal, tributária. O síndico, ele é responsável civil e criminalmente por tudo que acontece no condomínio. Então, às vezes, quando a gente demonstra todas essas responsabilidades que a gente tem quando a gente trabalha numa empresa, o condomínio é uma empresa sem fins lucrativos. Às vezes, o morador, ele já tem o ramo de atividade dele e ele não tem a intenção e não tem ninguém que queira se candidatar. Então, é uma ótima saída, já que o valor fica diluído por todas as unidades, para esses condomínios que não têm um candidato. Isso acontece muito, viu, Denise? Muito. Então, ninguém quer ser, então a gente vai partir para o profissional. Tem outras coisas também. Quando você contrata uma pessoa, e aí você perguntou se é CLT, não. É feito um contrato de trabalho mesmo, pode ser pessoa física ou jurídica, tá? Então, se esse síndico já tiver uma empresa aberta, pode ser feito um contrato com a pessoa jurídica ou com a pessoa física. A pessoa jurídica, a parte tributária fica mais barata para o condomínio, tá? Mas nada impede que seja feito um contrato direto com uma pessoa. Quando você contrata alguém, nesse contrato você já coloca todas as suas expectativas. Então, quantas horas você quer que a pessoa esteja disponível para o condomínio? Quantas reuniões por mês você quer que ela faça? Qual feedback ela tem que te dar? Qual data ela vai fazer a prestação de contas? Então, você lista ali nesse contrato, detalhadamente, tudo que você espera do seu síndico. E aí, quando você contrata alguém, você tem muito mais força para cobrar, né? Assim, quando é um morador, você depende muito da disponibilidade da pessoa, e a gente tem que ter jogo de cintura para fazer com que aquela pessoa que está ali dispondo do tempo dela dê todo o feedback das demandas que os condôminos precisam, querem e que o próprio patrimônio demanda, né? Certo. Então, isso tem a ver, Iris, deixa eu fazer um comentário. Isso tem a ver com aquela postura do síndico, que eu tenho uma imagem assim, posso estar enganada, mas imagem do síndico, um perfil, né? Um perfil de bravo, assim, de uma pessoa, nossa, cuidado, não incomode ele, né? Cuidado, é o síndico, opa, o síndico chegou. Você sabe que na live você carrega isso? A gente teve um síndico que falou assim, olha, que eu perguntei assim, o que você quer deixar de mensagem? Ele falou, você pode ser o síndico e cuidar do condomínio, cuidar de tudo, sem ser o carrasco e sem as pessoas terem medo de você. Então, isso é uma coisa, é assim, fazer cumprir as regras, fazer com que o regulamento interno seja cumprido, né? O barulho, as crianças, o cachorro, tudo aquilo que a gente discute muito em condomínio é uma das atribuições do síndico. Mas tem muitas outras, então é multidisciplinar, é o que você falou, né? Tem muitas atribuições. Então, às vezes a gente atrela muito a imagem do síndico a essa questão da convivência, né? Mas nesse ponto, a comunicação virtual, online, que a gente tem disponibilidade hoje, ajudou muito, porque o síndico ele não precisa mais atuar só na hora de dar bronca, só na hora de falar, vou chamar uma assembleia porque tem que aumentar o condomínio. Não, ele pode manter uma comunicação ativa com os moradores, ele pode fazer pesquisa online para saber quais as prioridades que os moradores têm, porque eu sempre comento isso quando eu falo das demandas, né? Às vezes o morador tá ali com uma demanda que é bem específica dele, mas vai mudar a relação dele com a casa dele, a gente não pode esquecer disso, né? É o lar. Então você pode hoje fazer uma pesquisa, ouvir e falar, isso aqui dá para resolver e a pessoa talvez seja mais feliz. Então o síndico hoje, ele não precisa atuar
só nesses momentos para não ficar com essa imagem que ao longo dos anos a gente foi criando aí, né? Verdade, verdade. Pelo menos é o que ficou para mim, assim. Sempre fica até... Nós vamos deixar disponível para vocês, depois no final, nós trouxemos um trechinho do filme Minha Mãe é uma Peça, sugestão da Iris, que é uma cena bem bacana, engraçada, a respeito de uma assembleia, né? É isso mesmo, né? É assembleia, não é isso? Sim, exatamente. Sim, as assembleias é bem legal. São momentos bastante delicados, né? Por isso, uma das características importantes do síndico é que ele consiga fazer a mediação entre as pessoas, né? Nesse vídeo é meio escrachado, mas a gente sabe que a assembleia de condomínio tem essa fama, né? Porque as pessoas ali, às vezes, vêm procurando interesses diferentes, defender o interesse da sua família. A gente brinca, assim, e aquilo ali é uma assembleia em condomínio residencial. Condomínio comercial já é outra coisa, você está se relacionando com o trabalho da pessoa. Então, isso já é outro cenário, já é muito mais tranquilo, assim, na minha percepção, né? Então, é importante que o síndico profissional, se você está aí ouvindo, mas o que o síndico tem que ser? Uma das características principais, conciliador. Porque você vai ter que lidar com muita gente. Gostar de gente é importante, porque num condomínio é importante sempre lembrar. Cada morador é como se fosse um acionista dessa empresa sem fins lucrativos. Então, é importante que o síndico entenda isso e faça com que essas pessoas convivam em harmonia e mantenha elas sempre munidas de muita comunicação e muita informação. Mas é um grande desafio isso, não? Imagina enfrentar, né, esse paradigma, né, esses rótulos, esses preconceitos que as pessoas carregam ainda em relação ao trabalho do síndico, vencer isso, né, e mostrar para que ele veio, né, o valor dele. Como você disse, ele precisa ser um pacificador. É verdade, um pacificador e uma pessoa com um carisma, talvez, se você me confirma se é isso mesmo, se o carisma é uma característica interessante, né? Porque como ele aborda as pessoas, como ele aborda os condôminos no dia a dia, no elevador, ele troca uma conversa, ou não, né? Ou sempre algo muito técnico, ou mantém uma distância maior. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as competências comportamentais desse síndico, desse perfil, desse profissional. Mas eu tinha uma pergunta agora para te trazer a respeito da idade. Tem uma orientação a respeito da idade? Existe limite, existe mínimo, existe máximo? Porque como eu trabalho com isso, eu trabalho com carreiras, eu trabalho com recolocação, com vagas, enfim. Então isso sempre fica me assombrando, né? Vem atrás de mim. Não, a idade é o limite. Como é isso para a profissão de síndico? Olha, não tem um limitador, nem idade, nem sexo. A gente ainda tem uma maioria de homens, ainda é um setor que tem a maioria de homens, mas isso, como em todos os setores, eu acho, a gente vem ganhando o nosso espaço, né? Não tem limitador de idade. O que eu acho, porque eu tenho muitos síndicos aqui, por exemplo, que são aí aquelas pessoas que se aposentaram, por exemplo, e super têm tempo e capacidade e experiência para se dedicar para um condomínio. É uma ótima oportunidade. Perfeito. O que eu penso é assim, independente da idade ou do sexo ou de preferência de qualquer coisa, o síndico ele tem que estar aberto para ouvir, filtrar, decidir e comunicar. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui. Então, independente da idade, se a pessoa ela está aberta para ouvir a demanda sem julgar, porque você imagina um condomínio, às vezes, de 200, 300 apartamentos. Você tem ali dentro pessoas de todos os tipos, idade, gênero, tudo, né? Então, você tem que estar aberto para ouvir, não julgar e tratar cada assunto de forma única, com atenção. Então, independente da idade, se a pessoa está aberta para tudo isso, ela pode ser um ótimo síndico. Um dos focos nossos aqui desse programa, dessa série, é trabalhar a questão do dia do profissional, da comemoração, para valorizar esse profissional. Até falei no começo, mas apareceu um som aqui, derrubei tudo, estava confuso. Mas a ideia é assim, é trazer a questão do você profissional
próximo à data da comemoração deste profissional, que é muito importante, e valorizá-lo, né? E também ver quais são as atuações no futuro. O dia do síndico, ele tem alguma questão especial que atraiu o pessoal falando, hoje vai ser o dia do síndico, né? Tem alguma coisa ou não? É uma ótima pergunta. Eu vou pesquisar a origem do dia do síndico. É verdade. Não conheço. O que eu tenho percebido muito é que antigamente ninguém sabia que era dia do síndico. E ontem, é todo dia 30 de novembro, a gente teve uma super movimentação nesse dia. Então, esses profissionais, assim como eles vêm se capacitando muito mais, eles também estão sendo muito mais valorizados. As pessoas estão enxergando no síndico um super profissional, multidisciplinar, dedicado e que merece essa atenção. Então, ontem a gente parabenizou e recebeu muitos feedbacks de síndico dizendo, nossa, antigamente ninguém lembrava do dia do síndico e agora a gente está sendo muito mais reconhecido. Então, com certeza isso vem mudando ao longo dos anos e aumentando aí esse reconhecimento. Nossa, muito bacana mesmo, bacana. Então vocês fizeram uma comemoração ontem, certo? Fizemos legal, uma live bom. 9 síndicos, um de cada tipo, Ai, um de que cada demais, tipo, muito legal isso. bem bacana. Sobre o valor, a remuneração, que expectativas as pessoas têm, que atrativos as pessoas têm, além da questão do desafio, né, da questão comportamental, mas também em relação aos aspectos financeiros. Então, tem uma média ou não tem? Ou depende do tamanho do condomínio? Como funciona esse valor? Você consegue dar uma ideia para nós de quanto ganha um síndico profissional? Sim, na verdade, o síndico profissional, ele ganha... Eu vou até fazer uma conta aqui para te passar o valor. É assim, né? Ele ganha de acordo com o número de unidades do condomínio realmente e a localização, dependendo de onde ele está localizado, a empresa dele, e a distância para o condomínio. Então, são vários fatores: a quantidade de horas, a quantidade de unidades, a distância, tá? É por aí que ele tem que avaliar. Num condomínio menor, assim como o meu trabalho de administração de condomínio funciona da mesma forma. Num condomínio menor, acaba que as despesas ficam menos diluídas. Então, se eu tenho uma taxa de R$ 1.500 de um síndico dividido por 70 apartamentos ou por 200 apartamentos, isso vai pesar mais ou menos na previsão orçamentária. O que acontecia há 5 anos atrás, talvez um pouquinho mais, era que o serviço de síndico profissional era muito caro e inviabilizava para condomínios menores. Então, a gente tem visto agora, para condomínios assim, de 40 a 70 apartamentos, a gente vê R$ 1.500, e aí fica bacana do condomínio conseguir assumir essa despesa também. Agora, condomínios clubes, então, a partir de 400 até 2.000 unidades a gente tem aqui, o salário ele já parte aí de 5, 6 mil, e a gente tem síndico aqui que ganha 18, 20 mil. Então, o síndico, ele ganha pela responsabilidade que ele tem, tá? Basicamente porque é uma grande responsabilidade. Então, é nisso que a pessoa tem que pensar na hora de dar o preço dela. Se ela vai se especializar em condomínios menores, de R$ 2.000, de R$ 1.500, até R$ 3.000, ela vai precisar de alguns condomínios para constituir a empresa dela, a vida dela, e aí distribuir o número de horas nesses condomínios, mas eles também não demandam um dia inteiro de trabalho. Se você pega um condomínio de 2.000 unidades, você vai cobrar 18, 20 mil reais por mês, mas você vai ter que se dedicar praticamente full time naquele condomínio. Então é bem amplo, mas eu acho que o mercado vem se ajustando para que todos os condomínios tenham a oportunidade de contar com um síndico profissional também. Beleza, que bacana. E me diz uma coisa, uma outra dúvida que eu tenho também é a respeito de qual assim, a maior competência, né, que o síndico tem que ter. Qual é a maior habilidade que ele precisa desenvolver? Ou se é que existe uma, ou são várias, né? Porque já que a profissão é super complexa. Então, se você puder compartilhar um pouco com a gente a respeito. É sobre o dia do síndico, se alguém tiver também,
para nós, nossa, eu preciso saber isso, gente. Eu não Isso tem a origem da palavra. A origem da palavra é uma origem grega e está muito ligada ao idealizador, né? Então tem uma origem bem bacana. Agora, eu não sei se está ligada ao Dia do Síndico também, mas aí a gente compartilha depois também com o pessoal. Com certeza. Olha, sobre as características principais para um síndico, né? Eu até anotei aqui algumas coisas que a gente não pode esquecer de falar para quem está pensando em ingressar nessa carreira. Então, a primeira coisa, eu já até citei, gostar de gente, ser conciliador. Isso é a primeira coisa, porque se o síndico for briguento, tudo vai ficar muito mais difícil, tá? A segunda coisa é a transparência. Uma coisa que surgiu muito na live de ontem foi assim, eu me tornei síndico porque eu não achava a gestão anterior transparente. Então, as pessoas, ultimamente, elas buscam muito E o que é a transparência? É qualquer dúvida que ele tiver do condomínio dele, ele poder olhar no celular e ver uma nota fiscal, e ver os orçamentos, e ver o projeto, de repente, de uma obra, sabe? Poder conversar com o síndico. A gente antigamente até falava, faz plantão semanal, né? Para os condomínios poderem esclarecer as dúvidas deles. Hoje em dia, a pandemia, não dá para fazer plantão semanal? Faz uma conversa online, né? Os aplicativos são de graça. Faz uma conversa online semanal com seus moradores. Então, faz uma reunião semanal de apresentação das contas. Ou se o condomínio for muito grande, não dá para juntar todo mundo numa live. Distribui isso através de um canal de comunicação, ou do próprio WhatsApp, né? Que a gente fala para fazer uma lista de distribuição, para não ter, a gente pode um dia falar um pouquinho disso, mas para não ter discussão, grupo de condomínio de WhatsApp é muito polêmico, mas faz uma distribuição periódica que seja transparente. Essa é a segunda característica que eu acho mais importante. O síndico que não é transparente, ele não perdura no cargo, tá? A terceira coisa, eu acho que é a objetividade. Ele precisa conseguir enxergar o panorama e tomar decisões, principalmente se for um condomínio que está migrando agora, então ele está migrando de síndico morador para síndico profissional. Você vai ter que fazer uma análise de todo o condomínio, o que ele está precisando, estabelecer as prioridades para executar. Então, objetividade, comunicação e trabalho em equipe. Por que eu falo aqui do trabalho em equipe? Porque também não adianta um síndico querer trabalhar sozinho. Ele vai sim ter que prestar contas para os acionistas, que são representados pelo conselho do condomínio. Então, eu costumo falar acionista porque eu acho que o condômino, ele tem que ter voz, ele tem que ter esse peso, ele é o dono do condomínio, certo? Então, o síndico, ele tem que ter essa visão de trabalho em equipe para poder dividir com o conselho todas as decisões. Então, ele não mora no condomínio. Então, de repente, ele entrou lá, pediu um laudo, verificou quais são as prioridades, pediu os orçamentos, né? Usou política de compliance, fez tudo de forma transparente, reúne o conselho, faz uma prévia da assembleia, mostra para todo mundo e depois sim apresenta. Então, existe uma certa hierarquia que é muito importante o síndico conhecer no condomínio. Então, resumindo, conciliador, transparente, objetivo e trabalho em equipe. Foi isso que eu listei aqui para as pessoas que querem se tornar síndicos um dia. E você comentou na sua fala, né? Você falou do síndico briguento, que ele não pode ser o síndico, né? Ele tem que praticar uma comunicação não violenta, talvez fazer cursos desse tipo, tanto para o morador quanto para o síndico profissional, é muito importante. Porque essa profissão não é regulamentada ainda, né? Eu não sei se vocês têm alguma expectativa de futuro em relação a isso, exato, por ser nova. E, além disso, também, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre, que você compartilhasse alguma coisa sobre a pandemia, como tem sido os principais desafios dos síndicos na pandemia, e essa questão da regulamentação, né? Como que a gente visualiza essa profissão no futuro. Então, se meu filho quiser ser, né, um síndico, o que ele precisaria fazer, né? Que cursos ele teria que participar para poder se profissionalizar? Então, vamos lá, a gente está falando aqui pandemia, futuro e capacitação. Eu anotei, a gente vai falando ponto a ponto. Eu falo tudo uma vez, né, Iris? Não, mas é que uma coisa tá que fala muito. Outra mesmo. Verdade. Bem interligada mesmo. Olha, a pandemia, eu acho que para todo mundo esse ano foi um desafio enorme. Só que o que aconteceu especificamente com os síndicos, né? A responsabilidade aumentou demais,
Porque uma coisa é você ter um condomínio, que você tem lá as áreas comuns, então você vai manter limpa, funcionando, tudo para os condôminos poderem usar. Outra coisa é o seguinte, o presidente falou, olha, você vai determinar através de uma assembleia e você não pode aglomerar como é que vai funcionar no seu condomínio. O poder público não vai atuar dentro da área privada. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, se a administradora de quem está assistindo aí forneceu, a gente aqui forneceu um sistema de realização de assembleia virtual, de enquete, né, de pesquisa de opinião. Tem até ferramentas grátis do Google, por exemplo. Ela não faz toda a segurança jurídica necessária, mas ela já ajudou muito nesse momento. Então, isso, e aí você imagina, né? O síndico, ele não podia decidir sozinho e a gente nem orienta, porque ele vai desagradar alguém. Então, é a massa condominial que tinha que tomar essa decisão e ele tinha que conduzir esse processo, pensando sempre na responsabilidade dele. Então, se ele não fizesse nada, eu vou ser um síndico omisso aqui, eu não estou confortável, eu vou deixar tudo aberto, cada um por si, Deus por todos. Ele, na verdade, poderia ser corresponsabilizado por um aumento dos casos naquele condomínio, ou, Deus me livre, por algum óbito. Isso, lógico, teria um super questionamento jurídico, mas o síndico sentiu esse peso. Então, acho que esse foi o maior desafio da pandemia, foi saber lidar com... E assim, ó, quando a pandemia não acabou, né? Mas quando a quarentena, a flexibilização foi chegando... Foi outra fase bem delicada também, porque os condôminos já queriam... No começo estava todo mundo com medo, então fecha tudo. Aí daqui a pouco, não, mas eu já quero usar a academia, mas eu já quero usar a piscina. Então tá bom, vamos usar através de agendamento? Então o síndico teve que de novo atuar para poder organizar isso de uma forma segura. Então foi um super desafio. Se eu posso dar um recado, se tem síndico nos assistindo, calma. Se você foi eleito em janeiro, a vida não é essa. Vai voltar tudo ao normal um dia, se Deus quiser, para os síndicos e para todo mundo. Então, na pandemia, eu acho que foi isso. Bom, sobre futuro da profissão e capacitação, eu penso o seguinte, os condomínios caminham cada vez mais para terem um síndico profissional, por vários motivos que a gente já falou aqui, mas cada vez mais, antes era só uma teoria, e agora não. Cada vez mais a gente vê condomínios procurando síndicos profissionais. O que eu acho que é assim, mas aí é a minha percepção mesmo, né? Assim, da nossa empresa aqui, da Neon. No futuro, vão se destacar os síndicos que tiverem um suporte. O que eu digo um suporte? Então, como ele tem que atuar em várias áreas e ele vai ser muito cobrado por isso, já que ele está sendo também remunerado, eu acho bacana aquele síndico que tem uma equipe por trás. Então, de repente, um engenheiro que faz lá o DRT, acompanhamento de obra para ele, ou um estágio de engenharia. Se administrador não tiver, um advogado que pode dar um parecer imparcial, para que ele possa tomar as decisões antes de ir para uma assembleia. Então, eu acredito, de verdade, que no futuro vai demorar, porque a gente ainda está um pouco longe disso, a gente tem poucas empresas já constituídas nesse sentido, mas eu acho que vai caminhar para isso, né? A minha percepção. Para quem está começando nesse momento e pensa em atuar nessa área, tem muitos cursos, né? A gente da Neon mesmo, a gente está lançando a partir de janeiro o nosso curso online, tanto para síndico profissional quanto para gerente predial, viu? Que legal. Ai, que notícia boa! Gerente predial é uma área extremamente carente. A gente busca... Uma empresa rouba gerente da outra. Essa é a verdade. Nossa, tem um monte de gente que trabalha comigo que está assistindo. Puxa agora vida! É uma área mercado, né? Que tem muito pouca gente capacitada, né? Com experiência ou com vontade de se profissionalizar nesse ramo. Então, a gente vai lançar o curso para síndico profissional e gerente predial, mas já tem cursos atualmente que as pessoas podem buscar, cursos que agora viraram online na pandemia, como tudo, né? O que facilitou muito para que eles possam se capacitar. O próprio Secov, que é o Sindicato dos Condomínios, ele dá os cursos, começando lá com o curso de implantação de condomínio, né? Que vai começar bem do comecinho mesmo. Olha, você tem que conhecer a documentação, a origem do condomínio,
a hierarquia da legislação. Então, ele vai começar por aí e é um ótimo curso. A gente aqui sempre que está formando um gerente predial, que tem que ter um conhecimento para poder orientar o síndico, ele faz esse curso do Secov e a gente gosta bastante. Então, tem algumas faculdades, é difícil, às vezes a gente não consegue fechar turma. Acho que a ESPM tem curso de síndico profissional, mas às vezes não fecha turma. Então, eu acho assim, tá vendo como é um mercado que está se consolidando agora, crescendo agora? Nossa, em crescimento, nossa, que oportunidade. Nossa, imagina que oportunidade as pessoas têm. E a gente fala assim, nossa, não tenho o que fazer, não vejo perspectivas, né, nesse momento difícil que nós estamos passando. Poxa, eu acho que é uma super oportunidade, não é? Para você estudar um pouco de cada área, porque eu imagino que seja multidisciplinar mesmo. Você tem que ter um pouco de conhecimento de administração, de contabilidade, né, além das questões da transparência, da comunicação, enfim, as questões comportamentais, as competências comportamentais que nós mencionamos já. Mas, assim, como a pessoa se preparar e ter uma nova perspectiva, né? O síndico, ele tem que ter realmente características multidisciplinares e entender de várias áreas, mas ele não precisa ter conhecimento aprofundado de todas as áreas, desde que ele tenha empresas que o atendam bem. Por que eu digo isso? Olha, o condomínio pode ter uma boa administradora e aí o gerente vai dar orientação. Toda vez que entra um síndico morador que nunca foi síndico, a gente vai começar do zero. Olha, funciona assim, a rotina tem que ser essa. Então, o suporte da administradora é importante. Se o condomínio for gigante, uma auditoria mensal é indicado, sabe? Reduz o passivo do síndico, a preocupação dele com será que está escapando alguma coisa em algum lugar. Então, ter esse apoio, tendo esse apoio com pessoas que ele confia e que deem conforto para ele, faz com que ele tenha uma gestão, com certeza, mais tranquila e que ele possa se dedicar, não precise se preocupar com situações burocráticas, ele possa se preocupar mesmo com a vida dos moradores que está sendo impactada diretamente pela atuação dele no condomínio. Certo. Ai, que bacana. Olha, tem alguns comentários aqui, quero compartilhar com você. Tem uma pergunta. O papel do síndico é fundamental, admiro, eu agradeço muito, do meu prédio, a Nathalie Helma comentou, que bacana, é fundamental mesmo, né? Vamos ver aqui, tem uma outra também, deixa eu dar uma olhada. Não deve ser fácil ser síndico, também comentaram, realmente é muito desafiador, mas tantas profissões são complexas, né? Então as pessoas também criam algo muito grande, muito assim, terrível, né, em relação ao síndico. E como nós já comentamos, não é bem assim. A remuneração, né? Também, né? A gente tem que pensar nisso. O síndico não é mal remunerado. Então, eu acho que compensa muito, sabe? É uma área que a gente entra e depois que a gente se apaixona, muito difícil de sair. Então, vamos ver aqui quem mais comentou. Ai, que pena, estou entrando na Assembleia, mas vai ficar gravado. Então, depois vocês podem assistir. Muito feliz com a participação de vocês, pessoal. Boa Assembleia, Arthur. Boa Assembleia, Arthur. Estou comentando aqui, acho que o pessoal está em tudo mesmo. Deixa eu ver. Conciliador. Define bem o desafio da sindicatura. Então, mais um espectador compartilhando da mesma ideia que você compartilha, eu também, né? Eu andei estudando também, lendo algumas coisas. Tem uma pergunta, aonde quem quiser ser síndico pode procurar emprego? Nós falamos um pouquinho já, mas se você puder só falar alguma coisa bem rápida para quem já chegou agora. Então, como procurar emprego quem quer ser síndico? Isso é uma coisa interessante para a gente falar aqui. O síndico, ele tem que chegar até uma assembleia, né? Ou ele tem o candidato, né? Para ele poder ser eleito. Como que ele chega nessas assembleias? Tem vários caminhos, é lógico. Eu tenho muitos síndicos que foram eleitos no condomínio deles e depois viraram síndicos profissionais e, por indicação, foram entrando em outros condomínios. Mas se você está pensando em entrar nessa carreira, as administradoras de condomínio são um canal super importante. A gente aqui na Neon credencia os síndicos, então eles passam por um teste, né, para a gente poder fazer essa indicação.
E uma coisa muito legal para a gente falar é assim, porque daí os síndicos atuais vão falar assim, olha, aqui ninguém mais quer, eu também não quero mais, passa para mim 5 candidatos que a gente vai avaliar. A administradora desempenha também esse papel. Então é importante que essas pessoas façam contato com as administradoras. E aí eu queria deixar uma dica até do nosso ramo aqui. Um síndico profissional, ele não precisa se vincular a uma única administradora. Ele não precisa assim, todo condomínio que eu pegar vai ser de tal administradora, até porque quanto mais administradoras ele trabalhar, isso também é uma coisa que veio se amadurecendo nos últimos tempos. Quanto mais administradoras ele trabalhar, ele vai ter mais informações do mercado, mais indicações e vai poder trazer mais novidades para os clientes, porque ele ouve uma coisa de uma, outra coisa de outra e vai compilando ali o que é melhor para o cliente dele. Então, se você está buscando colocação, as administradoras de condomínio são um canal bem importante. Bacana. Tem alguns outros comentários aqui, né, em relação à transparência também, compartilham com você. Transparência na sindicatura é tudo. A Neon está à frente até nisso, oferecendo capacitação aos funcionários. Sensacional, bacana esse comentário. Realmente a Neon é uma empresa muito, muito diferenciada no ramo. Tem pessoas... Olha, vou fazer todos os cursos, a Tatiane, que tudo. Muito legal. Vamos ver aqui o que mais. Os síndicos precisam ter o apoio de uma super administradora de condomínios, Neon, perfeito. Ótima ideia, vamos jogar Florescendo com essa galera, né? A ideia da Nath também, muito legal, adorei. Depois a gente fala mais sobre isso, vai ser muito bom. Ótima dica, e acho que foram todos os comentários. Perfeito, pessoal participando bastante. Muito legal, sim. Eu acho que vai ser muito importante para as pessoas que querem buscar uma profissão nova, ou que querem se aperfeiçoar, estudar, melhorar a sua relação com os condôminos, com os funcionários. Você pode falar um pouco rapidamente assim a relação e a ligação com o zelador? Né? Então, qual que é a diferença? Como eles se complementam? O zelador, ele pode se tornar um síndico profissional? É aconselhável? Principalmente um zelador que já está no condomínio, talvez, né? É bacana essa transição, né? O que você sugere em relação a isso? Eles desempenham papéis bem diferentes. O zelador, às vezes, acontece essa dúvida porque ele está no condomínio 100% do tempo, as pessoas estão vendo ele presente ali, às vezes ele está super bem informado do que está acontecendo, da obra, do que está rolando, mas o zelador, o nome já diz, ele tem que zelar pelo condomínio, pela manutenção do condomínio, pelo acompanhamento das obras, pelo dia a dia do condomínio. Ele não vai ter a responsabilidade civil e criminal. Então, um zelador pode se tornar um síndico? Assim como qualquer outra pessoa, se ele se capacitar, ele pode, só que ele já começa com meio caminho andado, porque normalmente ele tem muita visão da parte de manutenção e do cotidiano do condomínio. Bacana, ele se capacita nas outras áreas, conhece a legislação e toca em frente. Agora, a gente não pode achar que num condomínio vai ter um zelador e não vai ter o síndico. O condomínio precisa dos dois, se for um condomínio maior, um condomínio menor, o síndico consegue acompanhar tudo e terceirizar a função do zelador, né, para não ter um passivo tão grande, porque dilui menos, mas um condomínio precisa das duas figuras, tá? Bacana. Legal você esclarecer isso. Quer dizer, ele se tornando síndico, ele vai ter que chamar uma outra pessoa, ou os condôminos vão contratar um zelador para o lugar dele que ficou vago. Ou seja, vai ter os dois de qualquer forma, certo? Exatamente. Normalmente é assim que acontece. E o síndico, ele fica o tempo todo, né, no condomínio, ou não? Ou depende do tamanho do condomínio? Como funciona? Então, aí depende do tamanho do condomínio. Se você está cogitando aí trabalhar para condomínios menores, você não precisa de uma quantidade de horas tão grandes, desde que você mantenha uma comunicação ativa. Então, coloca no seu contrato, eu vou 2 vezes por semana, sei lá, você deixa determinada certinha a quantidade de horas do seu contrato. Agora,
se é um condomínio muito grande, acima de 500, 400 unidades, eu já vou dizer que eu acho que a presença do síndico full-time é muito importante. A não ser que esse síndico tenha uma consciência de gestão muito grande e consiga formar uma equipe de atendimento ao condômino, uma equipe de manutenção, um zelador que seja seu braço direito, aí sim ele pode se ausentar em alguns momentos. Mas no começo, para fazer toda essa transição, ele precisa estar presente ali, é muito importante. Ai, que bacana, entendi. Nossa, sei muita coisa agora, né? Tá muito mais claro, eu vou poder... Olha, quem sabe ajudar muita gente a entrar nessa área, né? Tomara mesmo, uma profissão promissora, desafiadora, né? Que requer atuações complexas, mas super possíveis de acontecerem, e pode ser muito gratificante. Então, acho que gostar de fazer isso é muito legal, né? Você tem que curtir mesmo. Curtir lidar com muitas pessoas, né? Conversar com todo mundo, lidar com... ver o condomínio evoluindo. Questões inesperadas também, né? Você pode até compartilhar um pouquinho sobre isso. A gente cuida mais da parte burocrática, mas assim, quando você pega aquele condomínio que vem sem saldo, que vem sem segurança jurídica nenhuma, e aos poucos você vai colocando... Putz, é uma puta satisfação, sabe? Você enxergar como que aquilo ficou no final. E o síndico, ele tem que ter essa mesma sensação. Os condomínios que ele está cuidando tem que ser o melhor condomínio da região, e eu acho que isso é a paixão que movimenta também essa profissão, como tantas outras, né? Não, sim, sem dúvida. Nossa, quando você ama o que faz toda a diferença, né, Iris? Muita diferença. Com certeza. A gente tá bem no final já, né? Eu acho. Eu vou até ver com o Carlos, nossa, 58 minutos aqui, mas eu gostaria que você compartilhasse também alguma história interessante, ou engraçada, ou curiosa, que você já tenha passado, que você já tenha vivenciado conosco. Olha, gente, a vida em condomínio tem muita coisa que a gente pode citar aqui. Eu lembro de muitos casos, eu já falei algumas vezes até que a gente deveria escrever um livro, porque é muito interessante mesmo. Mas aqui no dia a dia, né, a administradora normalmente ela processa a questão das advertências e das multas. Então, nesse momento, a gente fica sabendo do cotidiano, do que está dentro do condomínio, né, do que está acontecendo. E aí a gente teve uma briga de casal uma vez, que depois, para fazer a advertência, foi muito curioso. Porque assim, ó, como é que a gente adverte um casal de que não pode jogar pela janela uma iguana e um tanquinho de lavar roupa? Então, misericórdia. Foi isso que aconteceu nesse condomínio. Caiu em cima da cobertura dos carros que ficava na frente, quebrou. Para quem perguntar aí, a iguana não morreu, a iguana ficou dentro e o que ficou destruído. Então, nessa pandemia, infelizmente, a gente vivenciou muito essa questão dos casais, né? A gente, da convivência em família, né? Muitos conflitos. Mas isso foi um caso que realmente, coitada da iguana, ela não tinha nada a ver. Tadinha. E ela ficou pela janela. Meu, mas o que aconteceu? Estavam com raiva da iguana. Não sei. Achei melhor nem perguntar o que aconteceu. E o tanquinho? Jesus, uma briga, provavelmente, não sei. Não, deve ter sido uma briga super feia, né? Realmente. Deve ter sido uma briga super... Ficaram furiosos. Mas a gente precisa escrever um livro, viu? A gente fica sabendo de muitas histórias aqui, porque a gente Solange... na vida das pessoas, né? Solange está dizendo aqui, Iris, várias experiências, realmente, né? Então, precisa escrever um livro. Escrever um livro, ela super compartilha. Sim, com certeza. A Solange já passou por umas boas aqui com a gente também, a gente já quase apanhou em assembleia. Uma vez eu estava numa assembleia... Meu Deus. E eu fui segurar um cartaz e eu tava ali só, de verdade, eu tava só fazendo a ata, porque não era gerente daquele condomínio nem nada. Eu tava fazendo a ata. E aí, segura aqui. Ó, faz tempo, não tinha nem data show na Assembleia. Segurei o cartaz, os caras começaram a se pegar, me derrubaram a mesa que tava a ata, rolou todo mundo no fim, acabou todo mundo aqui da Neon encostado na parede, esperando a briga passar. Então... tem muito conflito, mas as coisas têm melhorado muito com a comunicação e as redes sociais ajudam bastante também, viu? Sim, sim. Então, o mundo digital e o síndico e a profissão de síndico tem tudo a ver. Você vê conexões.
Muitas. Ixi, a gente pode fazer uma live aqui só sobre comunicação através de... Olha que legal. A gente pode mesmo, eu super topo. Dá para falar muita coisa, viu? Dá. Que legal. Olha, é uma boa. Então você está super convidada. A gente pode falar sim sobre isso. Acho que vai ser muito interessante, né? Muito bom para as pessoas que querem seguir essa carreira ou que já seguem e querem melhorar também. Ou o próprio morador, como você disse, que cumpre esse papel muito bem, adora. Sim. Né? E quer melhorar, quer estudar, porque eu imagino que o síndico tem que se desenvolver sempre, né? Continuamente. E a rede social, ela pode ser um remédio ou um veneno. A gente tem que estar dentro do condomínio. Ela pode ser uma ferramenta maravilhosa, mas é importante saber usar. Saber usar. Porque no começo, quando a gente ainda não sabia lidar com isso, os síndicos sofreram. Agora a gente já sabe. Não vai por esse caminho, vamos por aqui e vamos usar isso a seu favor, que vai ser um caminho maravilhoso. Então é isso, a gente está acabando já. Gostei demais da sua participação. Nossa, estou muito feliz. Né? Muito orgulho, eu também. Falo muito e faço 3, 4 perguntas ao mesmo tempo. Mas eu adorei te conhecer. Eu achei que foi muito importante esse momento. E eu vou deixar também, vou postar no meu canal, né, no meu canal do YouTube, Ciclos de Vida Digital, depois vocês acessem, vou deixar lá para vocês verem e compartilharem, enfim, porque essa informação precisa ser divulgada. Né? O que nós falamos hoje aqui é pouco conhecido e a gente precisa compartilhar. Eu tenho também o meu LinkedIn, se você quiser passar também seus dados, né, para conexões. O meu LinkedIn é Denise Brianza. E eu tenho o Instagram também, que é o Debrianza, _ consultoria, e o DB Vida Digital. Então também se conectem, por favor. Eu peço também que eles deixem os contatos dela e a gente vai trocando mais informações. Né? Sim. E trocando até informações sobre o dia do síndico. Vamos postar isso aí, viu? O nosso Instagram é o Neon Condomínios. Nos siga lá para receber várias informações importantes. O nosso Facebook também, Neon Condomínios. E a gente tem um programa semanal, todas as quintas-feiras. Essa semana a gente vai falar só sobre a Assembleia Virtual. Então é bem bacana. Quem puder nos prestigiar, a gente vai ficar muito feliz com certeza. A Neon está localizada a matriz em São Bernardo, filial em Santo André, e a gente está aqui para o que vocês precisarem. E agradeço também a Vivi, que te indicou, né? Ela foi muito gentil. Será que ela está assistindo? Não sei. Depois eu vou mandar o aqui para ela. Sim, vamos compartilhar. E agradecer muito a Viviane. Finalizamos então. Muito especial, né? Ela foi muito bacana mesmo. E ganhei um presente que foi conhecer você. Foi muito que maravilha! Bom. Com certeza. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever no chat, que a gente responde também, mesmo depois de encerrada a live. E depois assistam completa no canal do YouTube, que é Ciclo de Vida Digital. Ok? Então, obrigada, boa noite. Boa noite. Bom fim de ano.